Na aula passada nós tínhamos esse programa, ele desenhava esse cubo aqui. Eu vou falar um pouco agora apenas sobre as transformações que a gente pode aplicar em cima do nosso objeto e farei também algumas modificações. Então, inicialmente, antes de mais nada, lembrar que, como eu havia comentado, se faz o uso, né, desse include aqui, o Windows.h, e logo depois do glut.h, porque nós estamos usando esse glue perspective aqui, essa função. Tá vendo? Se eu chegar aqui e colocar como comentário aqui, o programa já não vai rodar. Tá vendo? Aqui já fica em vermelho. Ele fica reclamando a ausência da função. E o outro detalhe é que, bom, por causa do GLFW, alguma coisa você pode procurar mais aí na internet, mas é que você precisa colocar o Windows.h antes do glue.h. Tá? Ou seja, você não pode chegar e tirar o Windows.h daqui e colocar aqui embaixo, após o glue.h. Tá certo? Você mesmo pode fazer esse experimento. Também lembrar que nós incluímos esse cores.h, né? Eu vim aqui no projeto e acrescentei um novo item. Acrescentei um novo item e coloquei o header.h aqui. Outro detalhe, eu vou trocar aqui. E agora aqui, onde nós desenhamos, aqui estão as nossas matrizes, né? Então lembrar que antes de desenhar, eu primeiro tenho que especificar qual é a parte, como eu faço o mapeamento das coordenadas de mundo para a minha tela e aonde exatamente vai cair na minha tela. Para isso eu utilizo a perspectiva, né? Que seria a matriz projection. Então projeção é apenas isso, tirar do mundo e jogar na tela. Tem o meu viewport aqui, que vai dizer exatamente qual parte da tela. E logo após eu começo com a ideia do Model View. A transformação Model View, ela pode ser interpretada de duas formas. No nosso caso, nós fizemos a translação em relação ao eixo Z negativo, ou seja, o nosso objeto se moveu nessa direção. Então, ou você considera que o observador é que se move, né? Ou, nesse outro caso aqui, você pode considerar que, na verdade, o sistema, né, ele moveu-se em direção ao Z negativo. Então, para dar aquela ideia, recapitulando, para dar a ideia de que o objeto ele se moveu na direção do Z negativo, significa que o observador andou na direção do Z positivo, que é esse caso aqui, né? Ou o sistema foi levado para o Z negativo, ou seja, a minha origem agora todo o meu sistema andou naquela direção do Z negativo. O OpenGL apresenta 3 tipos de transformações, né? Poderemos trabalhar com essas 3 transformações: translação, rotação ou escala. Na translação, você escolhe para onde você quer trasladar o objeto. Na rotação, você escolhe em relação a qual eixo o objeto será rotacionado. E na transformação escala, iremos expandir ou diminuir, né, o volume do objeto. Tá bom? A ordem em que aplicamos as transformações
Também é importante, considere aqui o exemplo A. Nós tínhamos aqui inicialmente, está vendo aqui o eixo Y, aqui o eixo X, e o eixo Z está indo na sua direção, só tem um pontinho aqui. Queremos fazer uma rotação em relação ao eixo Z e uma translação em relação ao eixo X. Então, no primeiro caso, faremos a rotação primeiro em relação ao eixo Z. Então, o objeto aqui foi rotacionado em relação ao eixo Z. Lembrando que o eixo Z está aqui. Então, estamos com a vista de cima do objeto. Eu estou olhando de cima. O que vai acontecer é exatamente isso. O objeto é rotacionado nessa direção. E não é o objeto que é rotacionado em si, mas é o sistema de coordenadas que eu estou desenhando. Então, o X, está vendo? E o Y, eles agora assumem essa posição aqui, porque foi rotacionado de θ. E a rotação ela é feita no sentido anti-horário. Aí agora que houve a rotação, é feita a translação. Então a posição final do objeto vai ser essa daqui. Tá bom? Eu estou com a visão de cima. Agora faremos na letra B aqui. Olhando de cima. Aqui está o meu objeto, aqui está o eixo Z. Eu agora faço a translação em relação a X. Então ele vai se deslocar nessa direção daqui, ele vem para cá. Mas lembra, o que está sendo deslocado, se você interpreta, que é o eixo todo, né? Aqui veio todo o eixo X', Y', agora estão aqui. O eixo Z continua apontando aqui para cima. E agora o que eu faço? Eu faço a minha rotação de θ. Aí o objeto final, a posição dele fica exatamente essa, tá vendo? É diferente do que foi feito na letra A. Tá bom? Então, voltando então aqui ao nosso programa, nós temos a matriz identidade sendo carregada, logo depois a translação e rotação. Aqui você pode colocar translate D ou translate F, tanto faz, uma para float, outra para double. Então, vou botar tudo float aqui. E por exemplo, então eu posso fazer uma matriz escala. Aqui eu troquei para 4, né? Tava 10. Posso fazer uma escala agora aqui. Scale, tá vendo? Tem duas formas, scale D ou scale F. E no caso eu vou expandir em X e em Z, 2 unidades. E em Y eu vou permanecer o mesmo, né? Então a escala, tomem cuidado, aqui não são 2 unidades, é o dobro, né? Então se o meu lado é 4, passa a ser 8. Aqui a aplicação, ele mantém, não bote 0, que se você botar 0 ele vai multiplicar, né? Ele vai pegar e vai multiplicar por 0 a coordenada Y, então você tem que colocar 1. E aqui novamente multiplicado por 2 a coordenada Z. Como eu disse, o cubo agora tem um cubo 4. Vamos rodar aqui. Tá vendo? Dá uma pequena deformação no cubo. Fica agora parecido mais como um pequeno tijolo, né? Então, Model View Matrix, ou seja, a matriz Model View, como ela funciona? Então, quando eu carrego ela, inicialmente, ela fica como identidade. Logo depois, eu aplico a translação. Então, a matriz agora fica I vezes T. Aí depois, a outra linha do programa, ele lê a rotação. E na outra linha do programa, ele vê a escala. E depois eu mando desenhar o cubo. Então, essa matriz aqui é a que é aplicada no cubo. Ou seja, a matriz ela não é alterada na hora que eu estou desenhando o cubo. Ela altera à medida que eu vou aplicando as transformações. Então, vai ficar T vezes R vezes S. E aqui vai estarão os vértices do cubo. Então, a ordem que eu estou escrevendo o programa
está mostrando que primeiro no vértice ele vai aplicar quem? Ele vai aplicar a escala, depois ele aplica a rotação e por último a translação. Isso aqui é a minha matriz Model View. Então agora, para terminar, suponha que meu desejo seja colocar dois cubos um do lado do outro, tá bom? Eu vou trabalhar apenas com a translação para simplificar. Então um eu vou colocar para menos 20 em relação a x e o outro na posição 20 em relação ao eixo x. Então para isso, então, supondo que eu não tivesse nem a translação nem a rotação, vou botar aqui um 8 aqui, tamanho 8. Então eu translado 50 lá para trás para enxergar. Agora menos 20 unidades. Então agora menos 20 unidades, e aí eu desenho esse cubo aqui. Aí logo depois eu preciso retornar o meu sistema, porque agora ele está nessa localização, praticamente menos 50, menos 20. Eu preciso trazê-lo de volta. Então eu desfaço o sistema, né, da Model View. Eu coloco a matriz novamente como identidade. E depois aplico as mesmas transformações. Somente que agora o 20 aqui. E desenho o cubo. Tá certo? Então tá aqui um cubo do lado do outro. Tá bom? Isso aqui também poderia ser obtido fazendo tá certo? Também poderia transladar dessa forma. Tá bom? Porém, existe uma forma mais interessante que, ao invés de eu colocar o sistema load, desenhar e depois voltar para desenhar o outro, existe as transformações push matrix e pop matrix. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar. Então aqui ele vai salvar o meu sistema de coordenadas. Pop matrix. Então aqui teria a mesma ideia anterior. Eu não precisaria carregar, é uma questão só de eficiência do programa. Eu poderia chegar aqui e fazer essa parte aqui novamente. Então o pop, aqui tem o push, ele salva o que estava anterior. Aí aqui ele aplica a transformação. Quando eu colocar pop matrix, ele volta ao estado que estava aqui, que no caso é a identity. Então quando eu aplicar essa translação aqui, ele fará a mesma coisa que antes. Tá bom? No próximo vídeo eu continuarei ainda falando sobre push matrix, pop matrix, mas por enquanto é só. Até logo, tchau.